E boa noite a todos, então. Vamos dar início ao culto de hoje, da Conexão Nikkei de Piedade, junto com a Igreja Osana de Araçatuba. Muito bom estarmos juntos de novo. Hoje é dia 31 de agosto, último domingo de agosto, né? E é bom termos esse tempo juntos para louvar a Deus mais uma vez, engrandecer o nome do Senhor, quer dizer, reconhecer que o nome dele é grande, quão bom é nosso Deus e louvarmos e também ouvirmos a palavra de Deus, que é o alimento para nossas almas. Vamos juntos então começar com a leitura bíblica de hoje, no Salmo 40, verso 1 a 5. Peço para algum irmão ou irmã de Araçatuba, por gentileza, para fazer a leitura em português e pastor Marutani Sensei em japonês. Salmos 40, versículo de 1 a 5. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Amém. 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 ミクロフォン。詩編40編の1から5。私は切なる思いで主を待ち望んだ。主は私の方に身を傾け、私の叫びを聞き、私を滅びの穴から泥沼から引き上げてくださった。そして私の足を岩の上に置き、私の歩みを確かにされた。主は私の口に新しい歌、我らの神への賛美を授けられた。多くの者は見、そして恐れ、主に信頼しよう。幸いなことよ、主に信頼し、高ぶる者や偽りに陥る者たちの方に向かなかったその人は、我が神、主よ、あなたがなさった苦しい技と、私たちへの見計りは数も知れず、あなたに並ぶものはありません。私が告げても、また語っても、それは多くて述べ尽くせません。アメン。 Amém. Assim como o salmista, ele orou, clamou e Deus ouviu e tirou ele das trevas para a luz. O nosso Deus faz isso com cada um que chega a ele, né? Todo aquele que o busca, encontra, né? Com o coração quebrantado, contrito, Deus está realmente querendo nos abençoar, né? E então vamos ter um momento para oração, né? Vou entregar a Deus esse culto e pedir para que ele fale também aos nossos corações. Eu peço para a senhora Mariko orar em japonês, e em seguida o Davi orar em português, tá bom? Senhora Mariko, por favor. 天の父なる神様、すべてを守り、導いていてくださることを感謝いたします。目を上げると、国内はもとより世界の国々で争いや性に満ちています。神様、なぜ黙視しておられるのですかと理不尽さを感じることもたびたびありますが、すべてのことにあなたのご計画が終わりなのだと自分を
納得させようと努めております。生活に貧窮している人々、そして病の中にある方々の上に、あなたのお憐れみをどうか神様、お恵みを降り注いでください。また、そんな苦しい中にある人々の心に愛と許し、そして平安を見出させてください。また、今、あなたの御前に集まっておられる兄弟、姉妹の上にも、あなたの豊かな祝福をくださいますよう、主イエス・キリストの尊い皆によってお祈りいたします。アーメン。Oremos. Obrigado, Deus, por mais um dia. Obrigado que estamos reunidos mais uma vez, mais um domingo. Que esse culto possa edificar a nossa vida, nosso coração. Abençoe cada um que está aqui reunido, Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada um e que esse culto seja agradável ao Senhor. Que a gente possa estar reconhecendo e engrandecendo o Senhor mais uma vez. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. アーメン。Amém. Vamos louvar juntos então ao nosso Deus, né? Essa música que a gente vai cantar fala que Deus é santo e a gente tem esse privilégio de entrar na presença de Deus, né? Vamos então louvar juntos, agradecidos por ele nos receber, né, na sua presença através do que Jesus fez por nós. Quando entro em tua presença e contemplo a tua glória, me esvazio e me prostro aos teus pés. Os teus olhos me consomem com teu infinito amor. Teu perdão me restaurou pra teu louvor. Santo Deus, Santo Deus, tua glória enche a minha vida e transforma o meu viver. Santo Deus, Santo, Santo, Santo Deus, não há outro igual a ti, Senhor. Tu és digno de louvor. Santo é o Senhor. Quando entro em tua presença e contemplo a tua glória, me esvazio e me prostro aos teus pés.
teu perdão me restaurou pra teu louvor. Santo Deus, Santo, Santo, Santo Deus, Tu és santo, Teu amor enche minha vida e transforma o meu viver. Santo Deus, Santo, Santo, Santo Deus, não há outro igual a Ti, Senhor. Não há, Tu és digno de louvor. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Amém. Então, que bom, né, irmãos, que a gente pode entrar na presença de Deus. Quando a gente entra na presença de Deus, a gente se esvazia de nós, a gente compreende a grandeza de Deus e a gente vê quanto somos pequenos, né? O, o mais, a maior bênção, na verdade, é ter a Deus como nosso Pai. Não é somente aquilo que Ele nos dá. É uma pessoa que vem a Deus somente para se livrar do castigo do inferno ou para receber bênçãos, né? Ainda não entendeu, né, que a maior bênção é o próprio Deus, né? O próprio Deus nos receber, nos purificar, nos lavar de todos os nossos pecados, nos fazer filhos de Deus e com o seu Espírito Santo começar uma obra de transformação na nossa vida para nos transformar à imagem de Jesus. Amém? Esse é a grande bênção, a maior de todas que nós podemos ter. Vamos então orar junto à oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhora Mariko, poderia conduzir em japonês, por favor? 天にまします。我らの父よ、願わくは皆の尊まれんこと、御国の来たらんこと、無の天に行われるごとく、地にもなされたまえ、我らが罪を犯す者を許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らの道の方を今日も与えたまえ。我らの罪を許す、犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と支えとは限りなく何人のものなればなり。アーメン。 Amém. Muito obrigado, senhora Mariko. Vamos louvar a Deus mais um louvor que fala que só em Cristo, né? Em Cristo nós temos tudo que nós precisamos, né? Vamos louvar juntos essa música falando com o nosso Deus.
Ele é minha força, luz, canção. É angular que me firmei. Na tempestade ou sequidão, um grande amor, profunda paz, o medo e a dor ficam pra trás. Consolador, tudo pra mim, firme no amor de Cristo, enfim. Em Cristo só que se encarnou, todo poder num frágil ser. Que dom de amor, justiça e paz, a salvação que a todos traz. Pois lá na cruz o próprio Deus a sua ira satisfez. O meu pecado ele levou, por sua morte eu vivo estou. Seu corpo inerte ali ficou, luz quente as trevas se apagou. Glorioso dia então surgiu, da sepultura ressurgiu. Vitória eterna conquistou, do meu pecado livre estou. Pois eu sou dele, pelo seu sangue me comprou. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Não mais medo atroz, esse é o poder de Cristo em mim. Por toda a minha vida aqui, Ele será meu guia, enfim. Nenhum poder do inferno irá das suas mãos me afastar, até voltar ou me chamar. Em Cristo eu vou permanecer, até voltar ou me chamar. Em Cristo eu vou permanecer. Eu não vou permanecer. Amém. Amém. Maravilhoso, né? Que em Cristo nós somos nova criatura, Deus nos apaga nossos pecados, nos faz um, filhos amados de Deus, e nele nós somos mais do que vencedores em todas as situações, em todas as coisas. Vamos então agora para a leitura bíblica no livro de Gênesis,
capítulo 27, verso de 1 a 5, e depois no mesmo capítulo, verso 30 a 34, tá? Deixa eu pedir aqui para agora uma irmã de Araçatuba, se puder fazer leitura para nós, e a senhora Tamai vai fazer em japonês. A senhora Tamai pode fazer primeiro em japonês, em seguida, não sei se a Haru, minha irmã de Araçatuba, faz em português, tá bom? Vamos lá. Primeiro eu? Isso, por favor, senhora Tamai. 創世記27章1節から5節に、それから30節から34節。イサクは年を取り、視力が衰えてよく見えなくなったとき、長男のエサウを呼び寄せて彼に、息子よ、と言った。すると彼は、はい、ここにいます、と答えた。イサクは言った。見なさい。私は年老いて、いつ死ぬかわからない。だから今、お前の道具と矢筒と弓を取って、野に出て行き、私のために獲物を仕留めてきてくれないか。そして私の好きなおいしい料理を作り、ここに持ってきて、私に食べさせておくれ。私が死ぬ前に、私自身がお前を祝福できるために。リベッカはイサクがその子エサウに話しているのを聞いていた。それでエサウが獲物を仕留めてくるためのに出かけたとき、30節。イサクがヤコブを祝福しよう。ヤコブが父、イサクの前から出ていくか行かないという。Está sendo あ gravado. る Para よ o から quê? 帰り、彼もまたおいしい料理をこしらえて、父のところに持ってきた。そして父に言った。お父さんは起きて子供の獲物を召し上がることができます。あなたご自身が私を祝福してくださるために。すると父イサクは彼に尋ねた。お前は誰だ？彼は答えた。私はあなたの子、長男のエサウです。イサクは激しく身震いして言った。では一体あれは誰だったのか。獲物を仕留めて私のところに持ってきたのは、お前が来る前に私は皆食べて彼を祝福してしまった。それゆえ彼は祝福されよう。エサウは父の言葉を聞くと大声で泣き叫び、ひどく痛み悲しんで父に言った。私を、お父さん、私も祝福してください。以上です。アーメン。Amém. Gênesis 1 a 5, de 34. E aconteceu que, como Isaac envelheceu e os seus olhos se escureceram de maneira que não podia ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: Meu filho. Ele lhe disse: Eis-me aqui. E ele disse: Eis que já agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas e a tua aljava e o seu arco e sai ao campo e apanha para mim alguma caça. E faz-me guisado saboroso como eu gosto, e traze-mo para que eu coma, e para que a minha alma te abençoe antes que morra. E Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho Esaú. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. E aconteceu que, acabando Isaque de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da face de Isaque, seu pai. Veio Esaú, seu irmão, sua caça, e fez também ele um guisado saboroso. E o trouxe a seu pai e disse a seu pai: Levanta-te, meu pai, e come da caça do teu filho, para que me abençoe a tua alma.
E disse-lhe Isaque, seu pai, quem és tu? E ele disse, eu sou o teu filho, o teu primogênito Esaú. Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande e disse, quem, pois, é aquele que apanhou a caça e a me trouxe? Eu comi de tudo antes que tu viesse e abençoei-o. Também será bendito. Esaú ouviu as palavras de seu pai e brandou grande e muito amargo brado e disse a seu pai, abençoa-me também a mim, meu pai. Amém. 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 Vamos então agora ouvir a mensagem da palavra de Deus pela pastora Ruth Hirata. Bênção sem contrição. Vamos orar então antes de entregar a palavra. Amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque podemos ter essa grande oportunidade de ouvir a exposição da Tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Pai, a entender que nossos corações sejam abertos, humildes, para acolher a tua palavra, entender o significado da tua palavra para nossas vidas e o que o Senhor realmente espera de cada um de nós nessa noite. Nos ajuda, Senhor, esteja conduzindo com o teu Espírito Santo a nossa mensageira, a pastora Ruth, abençoando a vida dela, da pastora Kyoko também, que vai traduzir em japonês, que seja um momento de prazer em receber a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. 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 Cadê o Alessi? Juninho, Aline, Dona Yuki, tá? Hum, tem Juninho, né? Agora tem Juninho. Ele já tá. Pastor Marutani vai ficar lá na Kyoko? Ele prefere? Hum, é. Quem? Fala pro pessoal que está com problema. O pastor Flávio pediu para pedir desculpa porque hoje a gente está com a internet super lento. Então está tendo dificuldade de transferir a sala. Momentinho.
e o Rick. Ué, Elias caiu também? Elias caiu também. Muito obrigada, pessoal. É bom podermos estar juntos novamente com a família do Alex, a Aline, a família do Juninho, Elias, Fran, Érica, Igreja de Araçatuba, a Letícia, pastora Kyoko, senhora Mariko, dona Takahama, pastor Marutani e sua família, o Rick e senhora Yukie. Um prazer podermos estar todos juntos. Hoje estamos no capítulo 27 com o tema maior, contrição. E eu estou gostando demais desse estudo. A dona Rosa também, ela falou que ela ouve e ela está gostando demais esse estudo de contrição como tema maior em todos os capítulos da Bíblia. Eu estou aprendendo muito. E hoje, então, chegamos no capítulo 27. Vamos rapidamente resumir para quem não está, de repente, tão familiarizado, para a gente não perder os detalhes, né? Então, o Isaac teve os 2 filhos, Esaú e Jacó. E a gente vê nesse capítulo 27 o Isaac já envelhecendo, escurecendo seus olhos e queria abençoar o seu filho Esaú, o mais velho. A mãe queria, a leitura que a gente não fez, tá? Agora, a mãe ouviu os dois falando, né? Quer dizer, o Isaac falando para o seu filho e a mãe queria abençoar o Jacó. Então, tem toda a trama que acontece, né, para que corra antes, né, com o guisado, para o pai poder abençoá-lo antes que o irmão mais velho chegue, antes que o Esaú chegue. Então, a leitura, segundo o trecho que a gente fez, a leitura é que, na verdade, o Esaú chegou e o pai já tinha abençoado a Jacó. Então, é uma história bastante confusa. Aí ele ficou muito bravo, ele chorou, ele quis ser abençoado, Esaú quis ser abençoado, mas ele falou que não podia mais. Então, em suma, é isso, e o Esaú queria matar Jacó porque ficou com muita raiva do irmão, que é esperto, dá um de esperto, e ele fala que o irmão tinha enganado 2 vezes. A primeira vez pelo direito de primogenitura, que a gente já viu, né? E depois, por causa, trocou uma sopa de lentilha por direito de primogenitura, e a gente vai tentar entender tudo um pouquinho melhor hoje, tá? Então, vamos agora captar. Eu gosto da Bíblia, porque a Bíblia não põe algo ideal como padrão. Mostra todas as falhas, do jeito que é, crua e nua, né? E o agir de Deus em meio a essa situação. Então, isso que é tremendo, né? Deus não se limita pelas nossas falhas, ou pelas coisas meio falhas, erros, coisas confusas, né? Coisas que realmente deixa a desejar. Então, vemos aqui a falha da família Isaac, Rebeca, Esaú e Jacó. O que acontece? O pai, Isaac, como vemos em capítulo 25, versículo 28, e amava Isaac e Esaú,
porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Então, havia ali um preferencialismo, um favoritismo, né, entre eles. E dividiu a família em dois, né? O pai gostava do filho mais velho e a mãe gostava do filho mais novo. Cada um com as suas preferências, porque o Esaú era atleta, musculoso, né, saía para caçar, e o irmão, e o Isaac gostava demais da caça e gostava da masculinidade, né, dele. Então, Isaac era muito mais do lado do Esaú pela sua afinidade, enquanto que a mãe, Rebeca, tinha o Jacó como seu companheiro, era caseiro, ajudava nas coisas de casa, cozinhava bem, né, a sopa de lentilha que a gente vê que ele fez para conseguir o direito de primogenitura. Mas aí a gente vê também que o Isaac, apesar de tudo isso, né, queria abençoar o seu filho Esaú. Sabendo que Esaú era uma pessoa que, na verdade, não tinha tanto interesse pelas coisas de Deus, porque o direito de primogenitura, a responsabilidade maior do direito de primogenitura era ser sacerdote da família. E também tinha responsabilidade como a cabeça da família, e também ele tinha direito de receber a herança, dobro de herança. Então, tinha, né, os seus privilégios de ser filho de como filho primogenitura, com direito de primogenitura. Então, a gente vê ali que o Esaú gostava desse lado, né, de ser herdeiro ao dobro, algo assim que era interessante para ele, porém as coisas espirituais, as coisas de Deus, né, de representar a família para sacerdote, como sacerdote diante de Deus, isso não era tão importante, porque ele gostava dessa vida aventureira, de caça, né, tinha cheio de energia, vigor, força, musculoso, né, então com certeza ele era um homem que atraía, né. Mas o Isaac, sabendo de tudo isso, queria abençoar a Esaú de todo jeito. O Esaú, nós podemos ver que ele não tinha tanto interesse pelas coisas de Deus, a coisa dele era prazer carnal, satisfação carnal, né? Alegria imediata, prazer imediato. Então, desprezava essas coisas de Deus, buscar Deus, as coisas eternas, não era tão importante. Então, encher a barriga para ele era suficiente. Satisfação no momento, né? E satisfazer o desejo. Está escrito em Filipenses, né? Cujo ventre é o seu Deus, né? Então, realmente, estar com a barriga cheia é isso que me importa, né? Ter a minha vontade, o desejo da carne suprida é o que importa. São os prazeres da carne que me importa, a alegria do momento. Então, ele desprezou o direito de primogenitura, como a gente já estudou, né? Porque essa coisa de Deus não era tão interessante, né? Mas também ele buscava mulheres que não conhecia Deus, não temia a Deus, mas era também para a sua própria satisfação. Então, Esaú era dessa forma. Mas, quando o pai falou da bênção, ele foi correndo, né, ganhar para alcançar essa bênção, né? Então, ele não queria saber de Deus, mas queria a bênção. Grande maioria de nós somos dessa forma, não é? Nós não queremos saber de Deus, porém nós queremos ter a bênção, buscamos a bênção de Deus. Então, é mais ou menos assim, um interesse totalmente egoísta, né, que a gente percebe. E a gente, então, vê Esaú dessa forma. E também nós podemos ver aqui, né, quando o Isaac quer abençoar o Esaú, ele tem como base o que eu gosto, né? Versículo 4, e faz-me um guisado saboroso como eu gosto.
Então a gente vê essa coisa de que o ser humano está na base do que eu gosto e o que eu não gosto, né? O que eu gosto, eu vou atrás, eu quero, né? Então, o pai querendo abençoar o filho na base da meritocracia. Então, se me traz o guisado saboroso, como eu gosto, aí eu vou te abençoar, né? E o Esaú, né, mais do que prontamente foi a busca da caça para poder receber a bênção. Então, é tudo na base da meritocracia, né? A base de eu merecer por eu ter conseguido caçar o guisado que meu pai gosta, né? Agora, vamos ver do lado da Rebeca. Rebeca ouviu, gostava do seu filho, mas como que o meu filho amado não vai ser abençoado, né? Mais ou menos isso. Afinidade, o companheirismo dessa sua vida caseira, né, na cozinha. Então, era alguém que sempre ajudava a mãe, mas tem um quesinho de ser esperto, meio malandro, aproveitar a oportunidade. Então, ele estava muito ligado com essa questão do direito de primogenitura que eu quero, porque ele veio agarrado no calcanhar do irmão, porque, na verdade, ele queria, né? Então, a gente vê dali que ele era uma pessoa que buscava toda a oportunidade para aquilo que ele tinha como realmente colocado como objetivo. Ele queria a questão de sacerdócio, de buscar a Deus, era muito atraente para ele. Ele queria isso, né? E tudo que envolvia mais do que isso também. Então, a gente vê ali a esperteza, mas alguém que está esperto porque ele está interessado, ele quer realmente as coisas de Deus, ele quer realmente estar perto de Deus. Ele buscava algo além, né? A sopa lá de lentilha, ele desapegou na hora, deu para o irmão, né? E ele queria algo maior, algo melhor, né? Então a gente vê dali essa troca que acontece entre os dois. O que Esaú tinha como importante, né, encher a barriga, a satisfação carnal, enquanto que para Jacó, né, a sopa não era primeiro, a encher a barriga não era primeiro, a satisfação carnal não era primeiro, ele queria algo a mais, ele tinha essa busca a mais, né? Então, a gente vê dali todo esse preferencialismo, seja do Isaac, seja da Rebeca, né, os pais, para os seus respectivos filhos. Mas, dentro de todas essas falhas, né, é muito confuso tudo isso, né? Esse jogo de interesse, mas a Rebeca tinha algo que era mais, era superior. Ela não está no jogo do eu gosto. Então, nós podemos ver, ela tem como base, né, a profecia que Deus dá para ela no capítulo 25, onde, quando ela se engravidou, os filhos estavam lutando dentro dela, né? E ela está assim perguntando o que será isso, né? E foi perguntar para o Senhor. E o Senhor respondeu, versículo 23. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, 2 povos se dividirão das tuas entranhas, um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. E, então, tinha aqui uma palavra profética de Deus. Então, a Rebeca tinha algo mais poderoso, superior, do que simplesmente eu quero abençoar meu filho com o guisado que eu gosto. Isso era de Isaac. Enquanto que a Rebeca, ela tinha a palavra profética. Ela almejava que realmente esse filho preferido, que Deus falou que o mais velho haveria de servir ao menor, né? Isso também podemos ver em Romanos 9. Pode abrir? Romanos 9. É muito importante que a gente abra, né? Eu ainda sou da geração velha, eu gosto da Bíblia em papel, mas vamos fazer aqui a leitura, né? Tem uma coisa bastante interessante que é
muito importante para a gente embasar essa nossa meditação de hoje, tá? Então, vamos ver aqui. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaac, nosso pai, tá? Romanos 9:10, agora 11. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor. Como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura, é só isso, né? Então, Romanos 9:10-16. O que nós podemos ver aqui? A bênção, que está aqui dito que cabia a Jacó, que o maior serviria o menor. Então, ele já tinha conseguido o direito de primogenitura, porque ele buscava de todo o coração. Então, tem em Jeremias 29:13, buscai ao Senhor de todo o coração e achareis. Então, buscar enquanto está perto, invocai-o. Então, a gente vê ali que ele não perdia a oportunidade. Toda a oportunidade que ele pudesse ter, ele iria aproveitar. Então, a gente vê dali um coração que busca a Deus, e quer as coisas de Deus. Então, nós vemos que essa bênção não cabia a Jacó, porque ele era melhor do que Esaú. Não é isso. Porque a gente vê que ele é meio malandro, é meio desperto, ele engana o irmão. Então, assim, não é porque Jacó é melhor do que Esaú, mas a bênção é pela graça de Deus. É tão somente pela graça. Não é pela meritocracia como Esaú estava pensando. O Isaac disse, se você me trouxer o guisado gostoso que eu gosto, eu vou te abençoar. Então era na base da meritocracia. Não. O aprendizado de hoje, aqui no capítulo 27 de Gênesis, é que a bênção não está na meritocracia. Porque eu trabalho, porque eu me esforço, porque eu sou mais dedicado. Não é meritocracia. A bênção é pela graça. Em suma, é isso. Romanos 9 nos ensina isso. É misericórdia de Deus, é a compaixão de Deus, como nós podemos ver. Então, é algo realmente que não depende de nós. Ali, nós podemos ver aqui como se fosse uma Olimpíada, uma corrida. Quem que vai chegar primeiro, para quem vai conseguir ser abençoado primeiro? Então, a dupla Rebeca e Jacó começa então com toda a astúcia, com toda a velocidade e agilidade para alcançar a bênção de Isaac antes que Esaú chegue. Tudo muito confuso, gente. Que palco, que situação de uma família, mas nós podemos entender aqui, não é porque Jacó chegou primeiro, não é isso, porque também era muito desleal isso, O Esaú vai lá para a caça na mata, pelas montanhas, pelas florestas, enquanto que ele pega lá do curral o animal para fazer o guisado, Então toda essa pressa para chegar primeiro, para conseguir, não é por isso também, não é pela corrida de quem é melhor, dentro que corre melhor, mas é pela graça, misericórdia. Então o que a gente pode ver aqui? Que dentro de toda essa confusão, que nós todos vivemos, não é? Muitas confusões na nossa vida,
A gente quer ser abençoado, tanto quanto Esaú, tanto quanto Jacó, né? O pai que quer abençoar, a mãe que quer abençoar, né? E nesse contexto tão confuso, né? Deus, ele mostra que quem está no controle, acima de tudo, é ele mesmo. Né? Nessa aparente disputa, competição, essa corrida, quem chegar primeiro, ganhador, né, para receber a bênção. Né? Mas, na verdade, Deus escolheu abençoar a Jacó desde antes dele nascer. Então, não dependia do que ele tenha feito algo, né, ou não tenha feito. Então, Deus está no controle, no meio dessas múltiplas falhas, coisas erradas, né? Ali estava o jogo de interesse próprio, de preferência pessoal, nada estava tão direito assim, né? Mas Deus mostra que a bênção é dada, não é dada por quem deseja abençoar, no caso Isaac, né? E nem a bênção não é dada a quem deseja ser abençoado, que é no caso Esaú, pelo mérito, né? E nem a bênção não é dada, novamente, por quem deseja a Rebeca, que deseja abençoar a Jacó, que também queria ser abençoado. Não depende de eu querer ser abençoado e Deus vai me abençoar, porque eu desejei melhor, tudo mais, né? Não, né? Na verdade, a bênção é dada para quem deseja, Deus deseja abençoar, né? Segundo o seu propósito, segundo realmente a sua graça. A graça, mesmo que não mereça. Olha só, né? Quando tudo está tão errado, né? Está um jogo ali, dá uma de esperto, malandro, enganando o irmão, o pai, né? É uma situação que, gente, é constrangedor tudo isso. A bênção pela graça, mesmo que não mereça. A bênção pela graça, mesmo diante da maldição. Vamos ver aqui, ó, Gênesis 27. Vamos ver aqui. Gênesis 27, voltando para 27, veja aqui. 27, 12. Né? Tem um momento de tensão que o Jacó, quando a Rebeca fala, vamos agora, né? Vamos preparar tudo antes que o seu irmão chegue, não sei o que, tal, né? Aí o Jacó ficou confuso, né? Mas o pai, quando ele for me apalpar, né? A gente vê aqui a cegueira do pai, né? É uma coisa também que é muito importante. Um pai cego querendo abençoar o seu filho. Aí nessa situação, a Rebeca, o Jacó dá conta, né? Mas o meu filho, o meu irmão é cabeludo e eu não sou cabeludo, né? O pai vai perceber na hora que eu estou enganando a ele, estou mentindo a ele, e vai ser maldição para mim e não bênção. Né? Então a gente vê ali que, gente, o que é isso? Ele merecia sim a maldição, não é? Dentro desse jogo de traição, mentira, engano, né? Mas a bênção é pela graça, amados. É pela graça. Não porque merecemos, né? E mesmo que eu mereça a maldição, a bênção é pela graça, com temor e tremor. Imagine o Jacó chegando lá para seu pai, né? A gente vê a situação. Oh, pai, eu cheguei, aqui está a casa, por favor, o Senhor possa experimentar, deliciar para me abençoar, né? Que situação mais constrangedor, mais, né? Era um fio para ele, né? O pai notar e aí o pai não notou, sabe? Olha só, que situação. Mas na verdade, tudo isso
porque Deus está no controle e Deus queria abençoar a Jacó. Sabe, amados irmãos, a graça chega para nós tão somente, a bênção chega para nós, a bênção nos é concedida pela graça. Não porque merecemos, mesmo que mereçamos a maldição, com temor e tremor, né? E agora, também, quando ele recebeu a bênção, ele foi ameaçado à morte. Vemos no versículo 41. Aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado, e Esaú disse no seu coração: chegar-se os dias de luto de meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Olha só. E além disso, ele perdeu tudo, né? Jacó precisou sair de casa, ficar longe dos pais. Uma situação que, gente do céu, né? Mas sabe por quê? Deus quer nos mostrar. A bênção é pela graça, né? E tem uma coisa que faz diferença do Jacó, do Esaú, é que ele buscou, né? Essa bênção, porque ele queria a coisa de Deus, ele queria realmente ter essa aproximação a Deus, né? Ele queria esse sacerdócio. Então a gente vê ali essa busca como contrição, né? Ele reconhecia que ele precisava dessa bênção e que ele não queria viver sem essa bênção. A gente vê, se vai pelo percurso dos outros capítulos a seguir, a gente percebe isso, né? Realmente Jacó buscou, né? Na verdade, tem um processo processo longo, né? Demorado, que o Jacó é trabalhado e o quebrantamento, a contrição é trabalhada nesse processo. Mas foi determinante nesse capítulo 27 que o Isaac abençoasse a Esaú. E Esaú perdeu essa bênção, né? Mas o que a gente pode perceber aqui do Esaú? Agora vamos para Esaú, né? Quantos de nós buscamos a bênção sem contrição, né? A gente busca a bênção do meu jeito, do como eu quero, do meu gosto, da minha satisfação, né? Não é assim? A gente busca realmente a bênção do que eu quero, sem que toque a minha vida, eu quero realizar a minha vontade, eu quero alcançar o que eu quero, do meu jeito, sabe? Sem se importar com Deus, sem contrição. Eu não quero saber nada de Deus, mas eu quero a bênção, né? Esse era o coração de Esaú, que Deus não tem como abençoar, né? Deus deseja dar a bênção, mas Ele deseja ser a bênção antes de dar a bênção. E Deus mesmo ser a minha bênção, mesmo que eu não tenha mais nada, ter Deus como a minha bênção maior, né? Isso é que faltou para o Esaú. Esaú, ele realmente estava mais interessado para seus prazeres, né? Sua vontade, seu gosto, para passar isso. Então, não tinha contrição de coração, né? Ele perdeu isso. E podemos ver essa tristeza, né? Como vemos aqui no versículo 34. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado. E disse a seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. Né? Então, o que nós podemos entender? Ele não buscou a Deus enquanto Deus esteve perto. Enquanto Deus, né, ainda estava dando oportunidade de arrependimento, de quebrantamento, de buscar a Deus. Não, né?
Então a gente pode ver que ele perdeu essa oportunidade, como nós podemos ver, a busca dele não era de todo o coração por Deus, era simplesmente para a sua própria satisfação. Aí vemos em Hebreus, capítulo 12, versículos 15 a 17. Hebreus 12, 15 a 17. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, olha aqui a palavra-chave, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Então a gente vê ali, se a gente não buscar a Deus com contrição, né, e Isaías mostra bem claro, né? Nós precisamos deixar os nossos pensamentos, os nossos maus pensamentos. Eu vou fazer a leitura mesmo que de repente não queiram abrir, ou pode abrir também, Isaías 55. Nós podemos ver aqui, ó, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta a Deus, ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então, o que o Esaú perdeu? A oportunidade do arrependimento. De realmente, com contrição de coração e rendição, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Mas ele queria passar toda a sua vontade e ser abençoado do seu jeito. E por isso que ele não alcançou a bênção, não alcançou a graça. Mas uma coisa, mesmo Jacó com todos os seus erros, ele buscou a Deus de todo o coração. Ele não queria perder a oportunidade de poder buscar a Deus. Por isso que alcançou a bênção, né? Então a gente pode ver aqui que Jacó não era nada melhor do que Esaú, mas ele alcançou a graça, né? E a bênção, para terminar, né, hoje, a bênção é exatamente, né, acho que eu já falei, mas é que eu estou dando série de estudos de bênção na igreja de Jabaquara, e às vezes eu não sei que mensagem que eu dei para que igreja, mas de qualquer forma eu vou, mesmo que repita, não é demais, né? A bênção tem a mesma raiz de ajoelhar, né? Olha só que interessante. A raiz da palavra bênção é a mesma raiz de ajoelhar. Olha só, né? E olha como é interessante e tão comovente que Deus, para nos abençoar, enviou seu Filho Jesus. E Jesus, para realmente que a bênção viesse para nós, para que nós pudéssemos receber a bênção e não maldição, como fala em Gálatas 3, Jesus se ajoelhou. Ele veio, o Altíssimo veio até aqui na terra, se tornou homem, se fez servo de todos, se humilhou e foi obediente até a morte da cruz. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Porque a vontade do Pai é que ninguém se perca, mas todos sejam salvos, todos se arrependam. Então Jesus, ele se rendeu, dobrou os seus joelhos e rendeu à vontade do Pai. Ele ajoelhou para que a bênção nós pudéssemos ser abençoados, né? A bênção do perdão, a bênção do arrependimento, a bênção de sermos feitos filhos de Deus, é a bênção pela graça que nos alcançou, anulando toda a maldição, né? Então não é pelo merecimento, porque nós éramos dignos de sermos amaldiçoados, de morrermos eternamente, pagar o salário do pecado que é a morte. Mas Cristo Jesus, ele se ajoelhou para nos abençoar,
dando a sua vida por nós, morrendo em nosso lugar e tomando a maldição que estava sobre nós, para que nós pudéssemos ser abençoados e também nós pudéssemos ter vida e a vida em abundância. Agora, se Jesus, para nos abençoar, se ajoelhou, nós receptores, né? Como que a gente pode receber a bênção senão em contrição, senão em quebrantamento, né? Reconhecendo realmente que nós precisamos da sua graça, né? Reconhecer a nossa própria pequenez, do quanto necessitamos dele e que sem ele nós não podemos viver, e recorrer a ele e totalmente depender dele, ajoelhados em verdadeira contrição para receber a bênção. Não do meu jeito, Senhor, mas do seu jeito, né? Então, Deus é tão gracioso, né, que fez com que o Jacó, Deus escolheu a esse Jacó cheio de defeitos, mas que buscou de todo o coração. E enquanto esteve perto, ele pôde alcançar pela graça a bênção. Então, é uma história super confusa, mas o que é mais delicioso saber dentro de tudo isso, que quem está no controle é Deus. Ele nunca perde o controle, né? E Deus veio para nos abençoar nessa minha história cheia de confusão, né? Mas uma coisa que é muito importante entender, né? Que colocando no lugar do Isaac, eu quero abençoar meu filho, né? Mas não deve ser do meu gosto, como Isaac, né? A verdadeira bênção não está na base do meu gosto pessoal, está na graça, né? E a Rebeca, por sua vez, ela quando quis que Jacó recebesse a bênção, ela teve como uma vantagem, digamos, porque ela teve a base da profecia de Deus, da palavra de Deus, né? E a palavra de Deus é que nós alcancemos a bênção pela graça, né? Que todos nós possamos recorrer à graça de Deus e sejamos abençoados. Não porque merecemos, não porque podemos fazer algo para merecer bênção, mas recorramos à bênção em contrição, que com certeza Deus é o Deus que deseja nos abençoar em Cristo Jesus. Pai, muito obrigada, Senhor, que o Senhor é um Pai tão gracioso, que deseja nos abençoar muito mais do que nós desejamos e de muito melhor, de forma muito melhor e superior do que nós desejamos. Portanto, ó Pai, ajude a gente realmente a recorrer a Ti e receber a bênção do jeito que o Senhor deseja nos dar, pela Sua graça, pela Sua misericórdia e de forma abundante, como está escrito no livro de Efésios, muito mais do que podemos pedir ou imaginar. O Senhor deseja nos abençoar com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Portanto, ó Pai, que pela Tua graça nós possamos realmente desfrutar dessas bênçãos que Cristo Jesus nos trouxe para nos agraciar pelo perdão dos pecados, pela salvação, ganharmos o direito de sermos feitos filhos de Deus e herdeiros de Deus. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Só um momentinho, a gente vai retornar. Muito obrigado, pastora Ruth. 暮らしを解放してはならない。Todo mundo de volta. Muito bem, muito obrigado pela mensagem, pastora Ruth. Vamos então ter um louvor em japonês e em seguida colocar nossos pedidos de oração, tá bom? Vamos louvar então. Só Jesus é o caminho.
すべてを捨てるほどに私を愛してくれた。罪を許し自由にするため命を捧げてくれた。十字架だけが生きる道、十字架だけが生きる道。滅びから命へ、闇から光へ、救いの道開かれた。感謝します、感謝します。あなたの十字架を血潮によりあがなわれて、私は救われた。すべてを捨てるほどに私を愛してくれた。罪を許し自由にするため命を捧げてくれた。十字架だけが生きる道、十字架だけが生きる道。滅びから命へ、闇から光へ、救いの道開かれた。感謝します、感謝します。あなたの十字架を血潮によりあがなわれて、私は救われた。感謝します、感謝します。あなたの十字架を血潮によりあがなわれて、私は救われた。感謝します、その十字架Amém. Muito bom, né? Louvarmos a Deus. E agora temos a oportunidade de colocar nossos pedidos, né? Compartilhar com os irmãos os nossos pedidos de oração.
Quem tiver algum pedido, por favor, pode abrir o microfone, falar. Alex, Oi, Érica, pode falar, Érica. eu queria pedir a oração para uma amiga minha, chama Solange. Ela tem diabetes e está cega já de uma vista. E então que Deus ajude, ela está sendo encaminhada para fazer uns exames e ir para o BOS. Né? Então que Deus ajude, que ela não perca pelo menos, fique pelo menos com um dos olhos. Um ela perdeu completamente mesmo. Ela não sabia que diabetes ficava cega, então ela já está cega de um dos olhos. Então, eu peço que Deus ajude ela, por favor. Como é o nome dela, Érica? Solange. Solange. É. Tá bom, obrigado. Vamos orar pela Obrigada. Solange. Também queria colocar o meu pedido, né? Gostaria de orar pelo Rudney. O Rudney, que é o meu patrão, né? Tinha uma cirurgia para fazer no ombro, mas não pôde fazer porque tá com pressão alta. E agora ele tá tentando controlar a pressão para poder fazer a cirurgia, né? Então tem passado mal com pressão alta, que ele possa os remédios, né, que ele está tomando, que possa fazer efeito e ter um controle da pressão. E pelo meu sogro, né, o João, continuar orando por ele, que o Senhor possa estar ajudando no dia a dia aqui no cuidado com ele. Obrigado. Tem mais, ó, vou esperar a pastora escrever ali, e aí quem quiser colocar o seu pedido, obrigado. A igreja de Araçatuba também pede orações. Ah, sim, irmão, por favor, vamos lá. E para a dona Margarida, Aumenta um pouquinho. ter o genro, que é o Sérgio, que está procurando serviço. Certo. O teu Vitor, agradecimento a Deus pela sua saúde. A Ivani, pela nova avaliação médica em relação aos olhos. Sim. A Harumi, pela sua saúde e pelo seu emprego também. Ok, sim. Vamos orar por ela também. Obrigado. Tem mais? Tá bom, irmão. Obrigado. Alguém mais? E aí, Rick, como é Rick, que tá? pode falar, Rick. O pessoal voltou bem aí? A Nayara, o Kenzo? Voltaram bem, graças a Deus. Graças a Deus voltaram bem. Deus cuidou muito a vida deles. Que bom. Semana passada estava doente, estava com uma dor de estômago. Fui ao médico, achavam que era apendicites, mas graças a Deus não foi nada disso. Então, quero agradecer que não foi apendicites. Que bom. Mas ainda tenho que fazer outros exames, tenho que fazer colonoscopia, endoscopia, todas essas coisas, mas Hum, apendicite não foi. Então tá bom. tá bom.
Na saúde, né? Do irmão. E o Kenzo? Kenzo está muito bem, graças a Deus. Cada dia falando mais. Opa, que bom. Sim, sim, sim. Graças a Deus. Sim, graças a Deus. Ah, orem por E Nayara. o Nayara está um pouquinho doente, né? Tá. Acho que é o cansancio, né? Depois que voltou das férias, agora estou trabalhando muito mais, então. Agora também é doentinha agora. Hum, tá bom, vamos orar cansaço. pelo Maia. É cansancio que quando está muito cansada parece que lhe dá gripe, né? Então está agora fraca, assim. Não, não é assim. Nem eu sei como que é essa palavra. Também. Ah, sim. Ah, muito bem. Temos mais duas oportunidades, hein? Tem mais alguém que gostaria que orasse? O pastor está colocando pela geração nova. Alex, queria acrescentar mais um pedido Por de favor, oração. Sérgio, Aqui é pode a falar. filha da dona Margarida, Hum, Sandra. Ela está com um problema na garganta, que quando ela come, ela sente dores na garganta. hum. A Sandra, Isso. filha da dona Margarida. Tá bom. Falou que é já de longa data, faz 5 anos, mas nenhum médico descobre qual o problema. Não descobriu o problema. Tá, Obrigado. tá bom. Vamos orar, irmão, por ela. O nosso Deus tem todo o poder no céu e na terra. Ok. Mais algum? Senão a gente vai. Vamos então orar por esses pedidos, né? Colocando nas mãos do Senhor, que todo-poderoso, todo cheio de amor, que pode intervir, e Ele pode ajudar, com certeza, né? A cada um de nós, em todas as nossas necessidades. Eu gostaria de pedir então pro auxílio aqui, pro Elias, tá bom, Elias? De um até o 4, de um até o 3, tá, João, Elias? E depois eu vou orar aqui para 4, 5 e 6. Rick, você pode orar depois? Posso sim? Por favor, daí pela 7. Eu vou orar pelo seu pedido também, tá? Ah, tá, obrigado. 4, 5, 6 e 8. Daí você ora 7, 9 e 10, tá bom? 7, 9 e 10, tá bom. Isso, tá bom? Então, Elias, por favor. Ok, vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, Senhor. Que o Senhor possa estar conosco a cada dia, Senhor, nos abençoando cada vez mais, protegendo a cada um, Senhor. Obrigado pela palavra que o Senhor nos trouxe hoje, Senhor, que mesmo distantes, o Senhor nos traz a possibilidade de estar conectados, de estar cada vez mais perto de Ti, de ouvir a Sua palavra, Senhor. Senhor, peço que o Senhor possa estar
olhando pela Solange, Senhor, que está com diabetes, que tem diabetes, que está perdendo a visão, que o Senhor possa estar estendendo a sua mão sobre sua filha, Senhor, curando, dando proteção, para que ela não perca outra visão também, Senhor. Que o Senhor possa estagnar essa doença e que o Senhor possa estar auxiliando cada vez mais e entrando na vida da Solange, Senhor. Senhor, peço também que o Senhor esteja com o Rudney, Senhor. Ele é patrão do Alex, mas também amigo de longa data, que o Senhor possa estar cuidando por ele, Senhor, olhando por ele, que ele possa estar melhorando a sua pressão para que esse momento que ele possa estar se cuidando cada vez mais para poder fazer essa cirurgia, que o Senhor possa estar olhando por ele, cuidando dele, Senhor. E mais uma vez entrando na vida dele, Senhor Alex, sempre faz questão de lembrar dele como patrão, mas como amigo também, Senhor, que o Senhor possa estar cuidando dele sempre, Senhor. Senhor, peço também que o Senhor esteja com o João, Senhor, que o Senhor possa dar dias mais confortáveis na vida dele, que o Senhor possa estar auxiliando no seu descanso, no seu dia a dia. Para a Lena também, Senhor, que cuida dele 24 horas, a família em si, o João, o Davi, a Luciana, o Alex também, Senhor, que o Senhor possa dar força a cada um, cuidando de cada um, dando energia a cada um, prosperidade a todos, Senhor. Que o Senhor possa estar com cada um, que o Senhor possa estar fortalecendo a vida deles para cuidar também ali do João tão bem o quanto eles têm cuidado até hoje, Senhor. E que o João possa também ter os seus dias melhores. Esse é o meu pedido, Senhor. Peço que o Senhor esteja com cada um e abençoe a todos nós durante a semana também. Eu oro e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amado Pai, Amém. obrigado pela palavra, Senhor, o Senhor nos mostra que Jacó não merecia ser abençoado, Deus, e nós também não merecemos. Eu não mereço, nenhum de nós merece, Pai. Mas obrigado porque o Senhor é bom, o Senhor tem nos abençoado com a tua palavra, tem nos abençoado pelo que Cristo fez por nós na cruz. E nos ajuda sempre a buscar o Senhor acima de todas as coisas, Pai. Acima de louvar o Senhor em todas as circunstâncias, ó Deus. Reconhecer a tua bondade, mesmo nos dias difíceis, nos ajuda a sempre buscar a sua presença. Pai, pedimos agora pela a senhora Margarida tem pedido sobre o genro que está procurando trabalho. Deus, por favor, abre uma porta de emprego, uma porta de trabalho para ele, que ele consiga tão necessário trabalho para suprir as necessidades dele e da sua família. E também pela Sandra, que está com dor de garganta já tem muito tempo, o Senhor, toda vez que come e ainda não tem diagnóstico do Senhor. Para o Senhor nada é difícil. Por favor, ajuda, Pai, que o Senhor possa tirar dela essa dor ou mostrar ali para os médicos ali o tratamento correto. Senhor, por favor, ajude ela a encontrar ali a cura e buscar realmente no Senhor ali o auxílio que ela precisa. Pai, também peço pelo Vitor, né, que está agradecendo pela saúde, que o Senhor tem cuidado dele, abençoa cada vez mais, que ele possa ser ali uma testemunha do Senhor para onde quer que ele esteja, e esteja cuidando de cada detalhe, Pai, da sua vida. Também peço pelo Rick, Senhor, pelo nosso irmão, por favor, cuida de cada necessidade. Obrigado porque o Senhor tem cuidado dessa família e o Senhor tem abençoado ali o Kenzo também, que eles têm tido melhoras, que ele possa cada dia mais ter saúde, desenvolver, falar e possa ser uma bênção ali para a tua igreja. E abençoa a Nayara, Senhor, fortalece, dá saúde para ela
ela está se empenhando bastante no trabalho, que ela possa ter saúde e força para continuar ali e que ela também tem sido uma, uma luz ali, né, para as pessoas, também que ela possa sempre demonstrar o amor de Deus para os pacientes dela ali também. Abençoe o Rick na questão das aulas de espanhol, possa manter e aumentar os clientes, os alunos, e assim ele continue cada vez mais firme, falando da tua palavra e servindo ao Senhor. Agradecer e oro em nome de Jesus. Amém. Ah, Pai Celestial, oramos pela vida de Harumi-san. Oramos para que possas fortalecer, curar e restaurar sua saúde, né? E que também possas abrir portas de emprego para Harumi-san. Oramos, Senhor, também pela nova geração, Senhor. Que Deus possa estar preparando, Senhor, uma nova geração que continue o legado en la fe, en el amor, en la compasión, en la misericordia, anunciando tu evangelio. Oramos, Señor, por una generación nueva, Señor, que ha de vir, Señor. Y oramos también, Señor, por los idosos, por la salud, protección, cuídalo, Señor, a esa generación también de idosos. Abençoa, Señor, protege, cuida, abençoa, en el nombre de Jesús. Amén. Amém. Amém. Pastor Flávio e Pastor Maritane Sensei, por favor, a bênção. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado que o Senhor tem um coração que tem olhado para nós, mesmo não merecendo. E, Pai, oro pela Ivani, que realmente o Senhor possa estar cuidando dos olhos dela e o Senhor possa estar cuidando da saúde dela. Lembra dos médicos, que o Senhor possa abrir o favor para a Ivani em relação aos médicos. Agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para sempre. Amém. Maritane Sensei, por favor, consegue abrir o microfone e ter a bênção em japonês?恋願くは、主イエス・キリストの恵み、御父なる神の愛、聖霊の交わり、今より常しえまで、我らすべてのものと共にあらんことを。アメン。 Amém. 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 Muito obrigado a todos. Muito bom estarmos juntos. Uma boa semana. Que o Senhor possa abençoar e estar com cada um de nós nessa semana, em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau. Obrigada. Amém. Tchau, tchau. Tchau, boa semana a Tchau. todos. Boa semana. Tchau. おやすみなさい。皆様お元気で。おやすみなさい。ありがとうございます。お疲れ様です。